Viva Voz, com Vera Magalhães. Igor Gomes vai bater o quinto pênalti para o São Paulo. Se fizer, acaba. São Paulo se classifica. Nas mãos do Everton, toda a esperança desse estádio do Allianz Parque, lotado. Lá vem Igor Gomes, toma a distância. O Everton atento lá debaixo do gol. Igor Gomes colocado para a cobrança. Quinto pênalti para o São Paulo agora. Se fizer, acaba. Atenção, partiu pra bola. Igor Gomes, passinho curto, parou, bateu pro gol. Eu fico impressionada. Agora, eu não tenho nada com isso. Eu quero agora vamos falar. Oscar Ulisses deixa a turma emocionada, né? É demais. Nossa, que descrição ali e tal, é de matar no coração. Né? De matar no coração. Ainda mais com essa ideia de transmissão por streaming, que a meu ver perde toda a graça, viu, Sardenberg? Então eu gosto assim, de narração raiz. E agora a gente tem que fazer justiça, viu? Você sabe que a torcida do Palmeiras ontem foi o maior público na história do Allianz Parque. O maior público foi ontem. A gente agradece, foram lá nos prestigiar. Tá certo. Pra isso. Então. Ai. A Cássia não tá. Diz que você mandou uns e-mails pra Cássia logo de manhã. Ela me marcou no Twitter. Twitter. Você sabe que eu não assisti a partida, né, Vera? Cheguei em casa correndo, fui fazer as coisas pra dormir. Aí eu já acordei, aí sabe quando você pega o celular, assim, ainda na cama e abre rede social? Aí vi lá, mensagem da Vera Magalhães me marcando, eu falei, ih, deu ruim. É que São Paulino tem ganhado tão poucas vezes, Cássia, que até quando não é nem título, a gente já fica nessa euforia. Acho que é melhor até se controlar, porque não ganhamos nada ainda, né? Como não ganhamos? Tiramos o Palmeiras. É isso. Já ganhamos um ano. É verdade. Vera, a série agora. Bom, se bem que a série era antes, né? Também é sério, mas enfim. Bom, tem a fala do general Paulo Sérgio, que você escreveu sobre hoje. Aquela história lá da cédula impressa. Bolsonaro volta a atacar o Tribunal Superior Eleitoral. O Eduardo Bolsonaro diz que ele e a turma dele não se responsabiliza pelos atos dos bolsonaristas na eleição. E aí o Arthur Pacheco, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira estão ali, nada, né? Assistindo, né? Assistindo de camarote, gente. E o foco desse meu comentário vai ser isso. Por quê? Porque o general Paulo Sérgio foi a uma audiência numa comissão do Senado e fez uma proposta estapafúrdia, uma proposta que não para de pé, não só tecnicamente, mas pela lógica mais básica. Ele propõe um teste com urnas físicas e voto de papel no mesmo dia da eleição, em que o eleitor vota na urna eletrônica e deposita o voto na urna para que depois sejam cotejados. O que garante que esse eleitor sorteado aleatoriamente vai colocar na cédula de papel depois o mesmo voto que ele deu na urna eletrônica. Ele pode simplesmente resolver melar a brincadeira, que aliás seria uma coisa correta a fazer, porque é um teste sem nenhuma acuidade técnica, e aí acabou. E aí com isso a gente vai achar que a urna eletrônica é que é fraudada e não que o cobaia escolhido por esse teste tabajara que o general propõe é que melou o teste depois. Então veja que não faz sentido, não é séria uma proposta como essa. E não é séria, e aí é que fica a minha cobrança para o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, principalmente porque o legislativo brasileiro já se debruçou sobre essa questão em votação formal, votou uma proposta de emenda à Constituição que restabelecia o voto impresso subsidiariamente ao voto eletrônico. E aí não era desse jeito mequetrefe. A urna cuspiria uma garantia de voto, uma cópia do voto, e aí depois você poderia fazer a comparação. E ainda assim, a maioria do Congresso entendeu que não era o caso, não houve os 308 votos necessários na Câmara para aprovar
essa medida, então esse assunto está encerrado. Numa democracia, quando o legislativo analisa de forma soberana e democrática uma questão e a enterra, a questão tem de ser enterrada. Ou então a gente fica chovendo no molhado e insistindo em teses que não tem nenhum amparo na realidade, nos fatos, nos dados, e isso só serve para conturbar o ambiente. O paper que o general exibiu, eu tive acesso a ele agora. Ele entregou lá no Senado um paper de 65 páginas, com uma cronologia das sugestões que as Forças Armadas fizeram ao TSE e qual teria sido a resposta do TSE a essas decisões. A conclusão do paper é que as Forças Armadas fizeram 15 propostas e que o TSE só acolheu totalmente 3, acolheu parcialmente outras 2 e rejeitou a maior parte delas. Só que eles colocam que acolheu uma muito importante, acolheu parcialmente outra que eles acham muito importante, e aí colocam em vermelho aqui que não teria acolhido uma que eles julgam da maior importância, que é a seguinte: tornar efetivas a fiscalização e a auditoria pelas entidades fiscalizadoras em todas as fases do processo. Ora, isso já existe, isso existe desde sempre, existe muito antes de qualquer sugestão das Forças Armadas. Isso é o que é feito e é o que está sendo feito neste momento, em todas as fases em que você avança na lacração do sistema, na zerésima, em todas as fases de prosseguimento da votação em urna eletrônica, as entidades são chamadas a acompanhar os partidos políticos, o Tribunal de Contas da União, a Ordem dos Advogados do Brasil, agora as próprias Forças Armadas que foram convidadas a fazer parte da Comissão de Transparência pelo ministro Barroso. Então você ficar propalando mentiras é muito prejudicial ao processo democrático. Nessa semana, me disse agora um ex-ministro, os militares falaram mais de eleições do que a justiça eleitoral. Eles estão conseguindo ocupar um espaço e ter um protagonismo que não é cabível, não é dado às Forças Armadas pela Constituição. E ontem, nessa audiência do Senado, o general se superou na arte de propor coisas que não têm pé nem cabeça, para criar um clima de que, olha, estamos querendo ser colaborativos e a Justiça Eleitoral não está aceitando. Só que não é disso que se trata. Então seria muito importante que o presidente do Senado e o presidente da Câmara viessem a público lembrar à população brasileira que o Congresso votou essa ideia de voto impresso e a rechaçou. Exatamente. É isso. E dizer às Forças Armadas que eleição é uma questão do Legislativo, que define as regras, do Tribunal Eleitoral, que cumpre as regras, e que as Forças Armadas não têm nada a ver com isso. É isso, elas entram subsidiariamente dando suporte à parte de logística e segurança das eleições, algo em que elas são muito úteis, aliás, porque as nossas fronteiras são muito vastas, a gente tem estados com muitas regiões inacessíveis, então as Forças Armadas colaboram no transporte das urnas para esses lugares. Em todos os anos que a gente usou urna eletrônica, Sardenberg, as Forças Armadas nunca enviaram um ofício ao TSE. E esse ano, sob Jair Bolsonaro, ou um ofício perguntando de urna eletrônica, eu digo. E nesse ano, sob Jair Bolsonaro, é um ofício atrás do outro, tumultuando o processo e encrespando a relação de uma maneira artificial e que tem como objetivo criar uma falsa sensação na população de que existe insegurança no processo de eleições. Tá certo. Se eu fosse o Edson Fachin, mandava um ofício para o Ministério da Defesa perguntando e dando sugestões sobre como é que eles reagiriam no caso de uma invasão externa. Né? Então, estamos preparados, né? Ver se a gente está com tudo preparado para caso aconteça. O Exército está preparado sobre isso e tal, e fazia 15 perguntas e sugestões sobre. E fazer um teste também, né? Bom, fazer um teste, exatamente. Simular uma invasão, né? Eu acho. Vai que ganha, né? É isso aí. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Obrigada, um ótimo fim de semana. Cássia, desculpa pela brincadeira, mas a gente tem que comemorar as nossas parcas. Cássia está no nosso coração, tá Palmeiras bem, também, gente. No Palmeiras não, a Cássia sim. Tchau, Vera, bom fim de semana.